você não me conhece ainda, eu sou Betânia Ribeiro, nutricionista clínica e fitoterapeuta. E haja vista que eu tenho recebido diversas solicitações para falar sobre jejum intermitente. E o que me chama a atenção é o seguinte: o jejum intermitente tem sido visto pelas pessoas leigas como uma dieta da moda. Então, eu vou levar algumas informações sobre esse assunto, porque, na verdade, não se trata de uma dieta da moda. Inclusive, eu não adoto dietas da moda, né? Aliás, nenhum profissional capacitado. E aí, eu vou levar aqui informações sobre o jejum intermitente, que, na verdade, trata-se de uma estratégia nutricional que tem o respaldo da ciência, certo? Então, se você está pensando fazer essa estratégia, então preste atenção nas informações sobre o jejum intermitente. Então, sobre a redescoberta em torno do jejum. Então, na verdade, essa redescoberta está baseada na inteligência biológica, de que, na verdade, o organismo foi programado para lidar com a fome e não com o excesso de alimentação. Então, partindo dessa inteligência biológica, o que acontece atualmente? A redescoberta em torno do jejum, certo? E justamente por isso, desde tempos remotos, o jejum é recomendado como uma maneira de cura e transformação, seja através da promoção da saúde e até mesmo no sentido de desenvolvimento espiritual, certo? Partindo aí desse pressuposto, né? Na verdade, dessa inteligência biológica relacionado aí ao jejum, partindo desse pressuposto, certo? Então, na verdade, o jejum é uma prática humana milenar. E atualmente o que está acontecendo? A ciência vem desmistificando as crenças em torno do jejum, certo? A ciência vem desmistificando as crenças em torno do jejum. Ou seja, quando se fala de jejum intermitente, não está se referindo a uma dieta da moda, né? Está se referindo a uma estratégia que tem o respaldo da ciência, uma estratégia nutricional com respaldo da ciência. E, de fato, a ciência vem mostrando que uma restrição calórica em todos os seres estudados, desde leveduras a humanos, proporciona um aumento da extensão da vida e também proteção contra doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, relacionado ao jejum, os estudos atuais têm argumentado o quê? Então, os estudos atuais têm argumentado, na verdade, muitos benefícios, né? Na verdade, importantes benefícios relacionados ao jejum, certo? Então, assim, como a melhor função cognitiva, menor incidência de câncer, melhor imunidade e até mesmo maior longevidade. E até mesmo melhor controle do peso. Então, todos esses benefícios estão sendo argumentados por estudos atuais relacionados aí com o jejum intermitente. Todos esses benefícios. Então, veja bem, o jejum intermitente tem um respaldo da ciência, como eu estou aqui falando para você. Contudo, eu vou deixar claro para você que podem existir pessoas, podem existir pacientes que não respondem a essa estratégia. Assim como pode ocorrer com outras estratégias nutricionais também. Pode existir pacientes que não respondam a essa estratégia. Outro fator é a necessidade de precisar ser acompanhado por um profissional capacitado, certo? Então, é uma estratégia nutricional, mas precisa ser orientada por um profissional capacitado, certo? Isso é muito importante. Para você poder colher aí apenas os resultados positivos dessa estratégia, tá certo?
Bom, o jejum intermitente é uma estratégia nutricional baseada em quê? Baseada no jejum programado com o objetivo de ter algumas respostas metabólicas diferentes. Então, o objetivo é obter algumas respostas metabólicas diferentes, certo? Ou seja, com o objetivo de estimular alguns fatores transcricionais importantes que vão aumentar a capacidade de oxidação de gorduras. Ou seja, vai aumentar a capacidade do organismo queimar gorduras, certo? Que é muito interessante, certo? Então, seu principal mecanismo seria o quê? O estímulo de um pequeno estresse no organismo e, a partir disso, o organismo vai em busca da homeostase, ou seja, vai em busca do equilíbrio. Então, o mecanismo seria justamente esse, certo? O jejum sendo um estímulo de um pequeno estresse no organismo e, a partir desse estresse, o que acontece? O organismo vai buscar a homeostase, que é o equilíbrio, certo? E assim, a ativação de fatores de transcrição relacionados tanto com a melhora do sistema antioxidante e detoxificante, como também aí o potencial na verdade, a capacidade do organismo queimar gorduras também, certo? Bom, e definindo o jejum terapêutico para quem não conseguiu entender ainda. É o seguinte, o jejum terapêutico é o jejum, na verdade, a abstinência total da ingestão de alimentos. Então, a abstinência total de alimentos por vontade própria. Isso durante um período. Agora, veja bem, a estratégia se refere a um período. Mas o que acontece, né? Acontece que tem gente que quer ficar 1000 horas querendo fazer jejum, né? Então, a estratégia não é essa. Não é bem assim que a banda toca, tá? Porém, o que acontece? Alguns autores utilizam o termo jejum em dietas de macronutrientes específicos, com ingestão de 25% das necessidades energéticas, tá? Então, o tipo de jejum praticado pode conter variações, né? Isso vai depender dos objetivos e especificidade de cada pessoa que irá aí realizar a estratégia, tá? Certo? Vai depender justamente dessa individualidade, dessa especificidade. Então, é importante lembrar também, é importante você saber que essa estratégia deve ser acompanhada por um profissional capacitado e esse profissional vai poder prescrever uma suplementação adequada também que possa ser consumida durante o jejum, que tem a função de potencializar os fatores transcricionais que eu citei, certo? Relacionados tanto com a queima de gorduras, como também com a melhora do sistema antioxidante e detoxificante do organismo. Então, você poderá fazer essa estratégia acompanhado por um profissional, né, capacitado, e que vai selecionar o protocolo mais adequado para você, para o seu caso, certo? Porque são diversos protocolos. E também vai poder estar fazendo uma prescrição de suplementos mais adequada, que você poderá, na verdade, você vai poder estar fazendo essa suplementação juntamente com o jejum intermitente, tá certo? Ok? Então, e o interessante é o seguinte, que esses suplementos que eu estou me referindo, que o profissional vai poder estar prescrevendo para você, que queira aí estar fazendo o jejum intermitente, certo? Mas assim, obviamente essa estratégia vai ser avaliada se será aplicada para você ou não, certo? Bom, e com relação aos suplementos, existem suplementos com ativos chaves antioxidantes. E esses suplementos que eu estou me referindo, esses antioxidantes, esses suplementos fitoquímicos não vão quebrar o jejum, mas vão potencializar, na verdade, a resposta metabólica
positiva aí da estratégia do jejum intermitente, certo? Então, jejum intermitente associado com suplementação de ativos-chave antioxidantes. E esses suplementos antioxidantes que eu estou falando aqui, não é para quebrar o jejum, mas sim potencializar a resposta metabólica da estratégia, certo? E aí o profissional capacitado vai poder te ajudar também nesse sentido, né? E aí você vai poder colher apenas os resultados positivos dessa estratégia, certo? Outra coisa, o profissional capacitado que irá te acompanhar no jejum intermitente vai poder fazer algumas intervenções voltadas também para melhorar a resposta intestinal, certo? Aí podendo fazer a reconstrução da resposta intestinal, porque o jejum intermitente pode causar algumas respostas intestinais que podem não ser muito boas. Então, essas questões também devem ser levadas em considerações, certo? Então, perceba bem que é fundamental a prescrição adequada e individualizada de suplementos específicos para ser usado aí durante o jejum, certo? Muito importante isso. Sendo que esses ativos, entenda que não vai quebrar o jejum. E esses ativos justamente vão potencializar as respostas metabólicas positivas que está se querendo com a estratégia do jejum intermitente. Bom, e para saber se determinada pessoa vai se enquadrar ou não na estratégia do jejum intermitente, deve-se o quê? Conhecer individualmente cada pessoa para indicar ou não essa estratégia, certo? Assim como acontece com qualquer outra estratégia nutricional, certo? Porque diversas são as estratégias nutricionais e o jejum intermitente é mais uma das diversas estratégias nutricionais que pode se adequar a determinado indivíduo ou não. Isso aí quem vai avaliar é o profissional que estiver te acompanhando, tá? E nesse sentido eu me refiro ao quê? A conhecer bem os hábitos do paciente, já que de acordo com os hábitos, é que vai ser viável ou não aplicar o jejum intermitente. Como, por exemplo, o hábito de tomar chás, de ingerir carboidratos de baixo índice glicêmico, de consumir mais refeições proteicas. Então, são exemplos dos hábitos que eu estou me referindo, certo? Bom, então, esses hábitos, na verdade, eles já precisam estar bem moldados na pessoa que pretende fazer esse método do jejum intermitente, porque senão esse método não funciona, né? Porque o ideal para esse método na verdade, seria o quê? Seria que a pessoa já tenha uma alimentação pobre em carboidratos e rica em gorduras boas e proteínas, tá? Então, e o jejum, ele pode variar entre 12 ou 24 horas e até dias sem se alimentar. Aí depende do protocolo, porque são diversos protocolos de jejum intermitente, tá? Bom, então assim, é fácil entender que, obviamente, deve-se avaliar o perfil do paciente para poder aplicar ou não o método, certo? Porque que acontece? Na verdade, dificilmente uma pessoa consegue viver em jejum. Então, imagine aí ficar muitas horas sem comer. Então, vai ter irritabilidade, fraqueza, dores no estômago, falta de concentração. Então, são sintomas que a grande maioria das pessoas apresentam, né? Ou pode apresentar, que a pessoa pode apresentar aí no início da estratégia, certo? Então, precisa também avaliar o perfil do paciente, certo? Com relação a todos esses fatores. Bom, mas para os perfis indicados, também tem a questão de se atentar para a questão da adaptação. Bom, então, suponho que a estratégia seja indicada para a pessoa, mas você deve saber que tem a situação da adaptação, certo? Bom, e quanto ao perfil do paciente, se a pessoa não possui os bons hábitos, como eu falei, se a pessoa ainda não possui os bons hábitos já bem moldados aí, então o que vai acontecer? Quando a pessoa voltar a se alimentar normalmente, então o que vai acontecer? A pessoa vai voltar a ter os hábitos errados e vai voltar a engordar. Então seria um hábito, na verdade, um tiro no pé aplicar
esse método para uma pessoa que não tem os bons hábitos alimentares bem moldados, certo? E quando a pessoa voltar a se alimentar normalmente, ela vai voltar aos hábitos errados e fatalmente vai voltar a engordar, certo? Ok? E também com relação às contraindicações. É contraindicado para crianças, adolescentes, idosos, diabetes, que fazem uso de medicamentos hipoglicemiantes e gestantes. Então, não deve fazer o jejum intermitente. Também não é indicado fazer essa estratégia por mais de 6 meses. Por quê? O que acontece? Essa indicação por mais de 6 meses não é indicado, não é recomendado, porque não existem estudos conclusivos, certo? Por mais de 6 meses, ok? E também por mais de 24 horas, né? Porque é um pouco complicado também, imagine só, jejum por mais de 24 horas. Outra situação, a questão da perda de massa muscular, certo? Mas o que acontece? Fazendo essa estratégia com a orientação adequada, não ocorrerá perda de massa muscular, né? Mas se a pessoa vai fazer sem orientação, tem o risco de haver perda de massa muscular, certo? Muito importante essa questão da possível perda de massa muscular, certo? Mas assim, a estratégia faz mudanças benéficas do padrão metabólico, se for bem aplicada, né? Se essa estratégia for bem aplicada, considerando os pontos que eu comentei. Inclusive, suplementando os fitoquímicos importantes para potencializar as respostas metabólicas que se quer com o jejum e também monitorar a perda de massa muscular que eu falei. Certo? Ok? Outra questão. E se for necessário, aí o profissional vai fazer o quê? A adequação da ingestão de carboidratos, ok? Bom, mas o que acontece com o corpo durante o jejum? Então, o que acontece? Quando comemos um alimento que aumenta o açúcar no sangue, ou seja, que aumenta a glicemia, ocorre a liberação de insulina, que é o hormônio envolvido na utilização imediata, como também no armazenamento da caloria que foi consumida. Mas normalmente acontece o quê? Consumimos mais energia do que o corpo precisa utilizar de imediato, né? Então, veja bem, o restante dessa energia vai ser armazenada no fígado e no tecido muscular na forma de glicogênio, que poderá ser usado posteriormente. Então, esse armazém aí vai poder ser usado posteriormente, certo? E aí, durante os estágios iniciais do jejum, a glicose sanguínea e a insulina caem. E à medida que as moléculas de glicose e do glicogênio, o glicogênio é a glicose armazenada, tá? Então, à medida que as moléculas de glicose e glicogênio se esgotam, então, o corpo passa a utilizar justamente a gordura como fonte primária de energia. Entenderam? Bom, então, vamos aqui no seguinte, eu vou pontuar para vocês os benefícios do jejum, né? O que é que os estudos têm apontado como benefícios dessa estratégia, certo? Então, um deles é o aumento de até 5 vezes nos níveis do hormônio de crescimento do GH, né, durante o jejum. Isso ajuda na queima de gorduras, no desenvolvimento de massa magra e o ganho de massa muscular. O aumento aí de até 5 vezes do hormônio de crescimento durante o jejum, tá? Outro benefício está relacionado ao reparo celular. Então, estudos mostram que o jejum leva o organismo a iniciar a autofagia, que é o quê? A degradação de remoção de componentes que não são mais úteis da própria célula. Então, o jejum leva o organismo a iniciar esse processo de autofagia e, consequentemente, ocorre o quê? Importantes processos de reparos celulares
para a manutenção da saúde celular. Isso é muito interessante. E até mesmo melhora a adaptabilidade ao estresse, certo? Bom, e consequentemente, isso leva a uma maior proteção imunológica contra doenças, certo? Relacionada a essa questão de propiciar o reparo celular, né? Proveniente do jejum intermitente, certo? O jejum intermitente pode então levar a uma maior proteção imunológica contra doenças, né? Isso também tem sido apontado pelos estudos, certo? Processo de reparos celulares para a manutenção da saúde celular, certo? Bom, outro benefício se refere à expressão genética, porque existem mudanças nos genes e moléculas que têm efeito no metabolismo, certo? O jejum vai levar a mudanças nos genes e moléculas com efeito no metabolismo, relacionados aí tanto com a prevenção ou tratamento de câncer e também de longevidade cerebral. Olha só que interessante. Estudos em humanos mostrou também que o jejum reduziu aí muitos efeitos colaterais, até mesmo com relação à quimioterapia, tá? Outro efeito benéfico é com relação ao efeito no sistema nervoso, no sistema parasimpático, né? O jejum aumenta, na verdade, a atividade parasimpática do cérebro, que é mediada por um neurotransmissor chamado acetilcolina. E o resultado desse efeito seria o quê? Vai resultar em melhor motilidade intestinal, redução da frequência cardíaca e também redução da pressão arterial. Então, estudos também apontam para esses resultados provenientes da adoção da estratégia do jejum intermitente, certo? Bem, e com relação ao efeito lipolítico, então, estimula o sistema nervoso simpático sobre as células adiposas, certo? E isso vai ocasionar o quê? A liberação localizada de noradrenalina, com efeito de promover maior mobilização de gordura, o que pode poupar o glicogênio muscular, tá? Então, justamente, esse aqui é o efeito sobre as gorduras, tá? Bom, vai promover, na verdade, vai causar o efeito de promover maior mobilização de gorduras, devido justamente estimular o sistema nervoso simpático sobre as células adiposas, com liberação de noradrenalina, certo? E isso promove a mobilização de gorduras e até mesmo poupando o glicogênio muscular, o que é muito interessante. E com relação à saúde cardiovascular, certo? Então, a indicação de níveis de parâmetros para o risco de doenças cardiovasculares, como níveis elevados de açúcar no sangue. E a gente sabe que que os níveis elevados de açúcar no sangue é altamente danosa para as paredes dos vasos, né? Bom, e um dos parâmetros que o jejum intermitente tem impacto seria aí justamente sobre os elevados níveis de açúcar no sangue, certo? Que é muito interessante. Como também da pressão arterial, das concentrações de triglicerídeos, do tecido adiposo, como eu falei, com relação ao efeito lipolítico, perda de peso, além de aumentar o HDL, que é o colesterol saudável. Então, são também efeitos do jejum intermitente sobre a saúde cardiovascular, com redução de diversos parâmetros para doenças cardiovasculares, como esses que eu citei aqui para você. Bom, vamos também aqui comentar sobre os mitos com relação ao jejum. Então, muita gente pergunta o seguinte: se o jejum desacelera o metabolismo, certo?
Na verdade, isso é um mito, porque o jejum não vai desacelerar o metabolismo, tá? Na verdade, a redução do metabolismo acontece com dietas hipocalóricas por períodos o quê? Prolongados. E não por pequenos períodos de jejum não acontece, tá? Por pequenos períodos de jejum assistido por um profissional capacitado, isso não vai acontecer, tá? Na verdade, o jejum aumenta o metabolismo. Isso, na verdade, há diferentes fatores. Que fatores são esses? São fatores como a liberação de alguns hormônios de estresse, como a norepinefrina e o cortisol. Então, esses hormônios estimulam o organismo para utilizar as células adiposas, que são as células de gorduras. Então, estimula o organismo a utilizar as células adiposas como fonte de energia. E isso vai influenciar, na verdade, o organismo para uma menor perda de massa muscular, tá? Que é muito importante, muito interessante também. Outra questão, o jejum causa baixa de açúcar no sangue, ou seja, vai causar hipoglicemia? Então, muita gente pergunta isso, certo? Na verdade, não. Por quê? Porque os níveis de glicose no sangue podem ser monitorados de perto pelo organismo, tá? E existem múltiplos mecanismos compensatórios para manter, que pode manter, na verdade, os níveis de glicose no sangue em níveis adequados, tanto através do glicogênio, de gliconeogênese e glicerol, ou seja, transformando gordura em energia. Então, o organismo tem essa capacidade, certo? De manter os níveis adequados de açúcar no sangue através de mecanismos compensatórios, como esses, né? Utilizando através de gliconeogênese, utilizando o glicogênio e glicerol, né? Ou seja, transformando gordura em energia também. O organismo tem essa capacidade, tá? Bom, então, o jejum não causa baixa de açúcar no sangue, certo? Bom, o jejum, ele vai privar o corpo de nutrientes? Então, como eu falei aqui, sendo uma estratégia assistida, muito importante. Inclusive, o profissional vai fazer uma prescrição dos fitoquímicos, dos suplementos, que não vão quebrar o jejum, mas que vão estar potencializando os efeitos benéficos do objetivo do jejum, tá? Certo? Como eu comentei. Então, o jejum não vai privar o corpo de nutrientes, tá? E existem dois tipos de nutrientes, que são micronutrientes e macronutrientes. E o que acontece? Durante o período de jejum, o corpo recicla os elementos que seriam, na verdade, eliminados pela urina e pelas fezes. Entenderam? Durante o período de jejum, o corpo vai reciclar os componentes que seriam eliminados pela urina e pelas fezes. Então, uma alimentação saudável entre os períodos de jejum, o que é que vai acontecer? Então, a pessoa precisa ser orientada quanto à alimentação saudável também, né? Nos períodos de jejum, né? E também com relação à suplementação dos fitoquímicos que eu comentei há pouco. Então, uma alimentação saudável entre os períodos de jejum repõe todos os nutrientes necessários, tá? Bom, e com relação à neuroplasticidade, muito interessante, né? Falar um pouquinho sobre a questão da associação do jejum intermitente com a neuroplasticidade. Então, tanto o jejum quanto a dieta hipocalórica, né, afetam o metabolismo energético. Isso é fato. Consequentemente, reduzem a inflamação, o estresse oxidativo e a resistência insulínica, tá? Então, esses fatores vão proteger os neurônios contra fatores genéticos e ambientais, tá? Então, diante da duração e da prática frequente do jejum, o que é que acontece? Observa-se o aumento da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a facilidade que o cérebro encontra de se regenerar e responder a doenças e a danos causados, tá certo? Isso acontece porque o jejum vai estimular a proteção
a produção de BNDF, certo? Que é um fator neurotrófico derivado do cérebro. Na verdade, é uma proteína, né? Que fomenta a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios e sinapses, certo? O jejum intermitente, estudos apontam que estimula a produção de BDNF, que é uma proteína envolvida na neurogênese, criação de novos neurônios e sinapses. Muito interessante isso. Bom, outra questão, reduz marcadores de inflamação e doenças crônicas. Então, os estudos também têm apontado para essa questão, reduzir marcadores de estresse oxidativo, os indicadores de inflamação, inclusive o fator de necrose tumoral, homocisteína e os níveis de proteína C reativa também se mostram aí reduzidos, que na verdade são os marcadores de inflamação e doenças crônicas, tá? Então, o jejum intermitente reduz esses marcadores, tá? De inflamação e incluindo o fator de necrose tumoral, homocisteína e os níveis de proteína C reativa, tá? São reduzidos aí pela estratégia do jejum intermitente, tá? Então, vamos lá. Então, com relação à perda e manutenção, né, de peso. Então, o jejum intermitente vai promover aumento do metabolismo, né, como eu já falei, né, do gasto de energia em repouso e da perda de massa gorda, tá? Ou seja, de gordura, certo? Claro que se for bem orientado, né, vai preservar a massa magra, certo? Bom, mas além da prática do jejum intermitente, é necessária a adoção de uma alimentação saudável, tá? Certo? Então, para a questão de perda e manutenção do peso, né? Porque vai aumentar o metabolismo, o gasto energético em repouso e a perda de massa de gordura, preservando a massa magra, certo? Então, através do jejum intermitente, a pessoa pode perder gordura, preservando a massa magra. E com relação à longevidade, então, o que acontece? Os principais fatores envolvidos no envelhecimento que são desacelerados pela redução de calorias incluem redução dos danos oxidativos a proteínas, DNA e lipídios, tá? Redução da inflamação crônica, eliminação de proteínas e organelas disfuncionais, como eu citei, e diminuição da glicose, insulina e também IGF, tá? Então, o que acontece? Todos esses fatores, como eu comentei, eles são reduzidos justamente pela estratégia do jejum intermitente. Então, é isso que os estudos também têm demonstrado, certo? Logo, o que acontece? Então, tem uma relação, a prática do jejum tem uma relação, claro, bem assistida, na prática do jejum bem assistida, tem uma relação com a longevidade, certo? Porque justamente os principais fatores envolvidos no envelhecimento são desacelerados pela restrição de calorias. Compreenderam? Nos seres humanos. Estudos apontam para isso, ok? Bom, é importante começar a prática como? Gradualmente, né? Se você vai começar uma estratégia de jejum intermitente, a primeira coisa é procurar um profissional capacitado e a pessoa deve saber que vai começar essa prática gradualmente, tá? Iniciando em horários que lhe seja confortável, para que seu corpo possa ir se adaptando, né? Então, tem a questão aí da adaptação, né? Então, supondo que a estratégia seja indicada para você, então você deve saber que também tem a questão da adaptação, né? Então, a pessoa vai começar de forma gradual, de modo que o corpo vai se adaptando às mudanças e que você possa desfrutar do processo. E para romper o jejum, né, é importante o quê? Ingerir alimentos de baixo índice glicêmico, o que mais?
E nos horários de alimentação pós-jejum, é recomendado o quê? Ter uma dieta natural, como eu falei, saudável, rica em nutrientes, justamente aí para evitar as deficiências nutricionais. E também é interessante, como eu comentei, mesmo durante os horários de jejum, a pessoa poderá ingerir a suplementação prescrita pelo nutricionista, tá? De fitoquímicos que vai potencializar a resposta metabólica que está se querendo com o jejum intermitente, tá certo? E esses suplementos, como eu comentei, não vai quebrar o jejum, tá? São fitoquímicos, são ativos que vão potencializar, mas não vai quebrar o jejum, tá? E aí o nutricionista vai fazer essa prescrição individualizada, tá? Que poderá ser consumido, né, esse suplemento durante as horas de jejum, tá? Outra questão, pacientes com diagnóstico de gota, pessoas sob medicação, pessoas com diabetes, certo? E pessoas com refluxo gastroesofágico precisam ter cautela ao realizar essa estratégia, tá? De jejum intermitente. Então, todas essas questões devem ser avaliadas, essas condições clínicas, inclusive, tá? Ok? E com relação aos métodos de jejum, né? Muita gente pergunta. Então, como eu estou falando para você, é necessário que você consultar o médico ou nutricionista antes de realizar o jejum, tá? Porque, na verdade, o jejum tem como base uma metodologia precisa, cientificamente protocolizada, tá? Específica para atender especificidade de cada indivíduo, tá? É uma metodologia precisa, cientificamente protocolizada, específica para atender necessidades de cada indivíduo. E precisa ser indicada e aplicada por um profissional capacitado. Isso é de fundamental importância. E você deve estar ciente de que tão importante quanto passar pelo período de adaptação, que eu comentei, é você também aceitar quando não conseguir alcançar o tempo total de jejum a que se propôs, tá? Então, o que acontece? Você deve escutar o seu corpo, tá? Porque, na verdade, o seu corpo faz parte do processo também, certo? E depois que a pessoa descobrir o tipo de jejum que é mais confortável e o que dá mais resultado, né, para a pessoa, por exemplo, se é um jejum de 16 ou de 24 horas, por exemplo, tá? E aí a pessoa vai se preocupar em melhorar a qualidade da dieta nas 8 ou 4 horas de alimentação restante do dia, tá? A pessoa deve se preocupar em melhorar a qualidade de alimentação durante, na verdade, as 8 ou 4 horas restantes do dia. Não é para estar fazendo jejum e nos períodos que a pessoa vai consumir alimentação, não ter o cuidado, né, com a qualidade da alimentação, né? Certo? Então, na verdade, tem que ter também essa preocupação em melhorar a qualidade da dieta, né? Nas 8 ou 4 horas restantes, tá? Bom, e com relação ao período de adaptação, será necessário para algumas pessoas, como eu comentei. Então, é necessário também moldar os hábitos, né? Como eu também já falei. Pois o que acontece, né? Quando comemos uma alimentação de alto índice glicêmico, então é comum o quê? Sentirmos o quê? Fome. Então, a gente sente fome mais rápido por causa da queda da glicemia, né? Certo? Então, se o metabolismo está acostumado ou dependente de carboidratos refinados, né? Então, será importante você ir trocando o conteúdo de sua alimentação por mais gorduras saudáveis, por proteínas e carboidratos provindos de vegetais e frutas para iniciar a quebra desse hábito, né? E aí facilitar e tornar mais prazeroso o jejum, certo? Isso é de suma importância, tá? Bom, eu espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas que você tinha aí com relação ao jejum intermitente. E se você estiver pensando em adotar, em fazer essa estratégia, então, como eu falei, procure um profissional capacitado que vai avaliar, na verdade, as suas condições clínicas, certo? Seu perfil, e vai te acompanhar de forma adequada com relação aí ao jejum intermitente, de forma que você colha apenas
os resultados positivos dessa estratégia nutricional, tá? Tchau, tchau e até a próxima. Misericórdia.